Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira para louvar e bendizer ao nome daquele que deu a vida por mim e por ti. Amém? Antes de qualquer coisa, se você não recebeu esse folhetinho, se você não pegou ainda do nosso propósito, pegue, acene para um obreiro, que dentro você vai preencher o seu pedido do que você vai deixar na cruz. Então você preenche agora, por gentileza, os obreiros estão passando por aí, que depois o pastor só vai recolher, não vai dar tempo de preencher não, tá bom, irmão? Então se alguém precisar, acena aí que o obreiro entrega para vocês. Louvado seja Deus. Então, nessa manhã alegre, porque pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos alegres porque temos vida e vida em abundância, amém? Eu quero que você comece esse culto com alegria, aplaudindo o nome do Senhor, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Nós somos um povo alegre porque grandes coisas fez o Senhor por nós e Ele ainda tem feito, amém? Cumprimente o seu irmão aí que está atrás de você, na sua frente. Talvez você chegou, já veio sentar direto. Sai aí do seu lugar, vai cumprimentar o seu irmão, porque nós somos um povo que fazemos a diferença. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Aleluia. Estamos aqui para uma manhã que vai marcar a nossa história, porque esse propósito de oração que nós fizemos durante todos esses dias no mês aqui é para que nós possamos estar impactados pelo mover de Deus nessa manhã, desculpa, acostumada com a noite, saiu noite, nessa manhã, mas o Senhor vai estar trabalhando. Eu desejo que você esteja com o seu coração aberto para você receber tudo que vai fluir aqui nessa manhã, amém? Para que possamos sair cheios de Deus, amém? Grace, o que nós vamos cantar agora? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor com muita alegria. Diga para o seu irmão assim, ó, não tema. Diga, não tema, mas confia no Senhor, amém? Aplauda Ele com alegria, Ele é digno de adoração. Nas palmas assim, ó. Não precisamos duvidar, mas crendo que Deus já nos deu, amém? Com alegria. Por medo sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força doer contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Jesus.
Deus, já estamos no clima da alegria, que é o motivo da nossa salvação, o motivo de Jesus ter feito o seu sacrifício na cruz do Calvário, amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, que você eleve o seu pensamento diante do trono de Deus, que você apresente o seu coração para Ele. Senhor Pai, nesta manhã nós estamos em Tua casa. Nós sabemos, ó Pai, nós reconhecemos o quanto és lindo, o quanto és maravilhoso. E pelo Teu sacrifício, Senhor, nós temos direito à vida eterna. Nós temos saúde, ó Pai. Então toma-nos em Tuas mãos nesta manhã, Senhor, e faça de nós, molda-nos, Senhor, conforme o Teu propósito, segundo o desejo do Teu coração. Porque não queremos sair deste lugar da mesma maneira que chegamos. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso interior. Então, ó Pai, esteja arrancando, esteja colocando por terra todo o atrapalho, tudo aquilo que possa vir nos desvirtuar de estarmos inteiramente ligados em Ti nesta manhã. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Rendemos graças ao Teu nome, porque sabemos e reconhecemos, ó Pai, o quão o Teu amor é imensurável. Toma-nos em Tuas mãos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome!
nós colocamos as nossas vidas nesta manhã, porque queremos, ó Pai, sentir o Teu coração bater em nós, porque queremos, Senhor, ser transformados, ser lavados e purificados pelas Tuas águas, Senhor, que nos deixam mais alvos do que a neve. Então toma-nos em Tuas mãos nesta manhã. Pai, Tu és poderoso, Tu és santo. Neste momento, Senhor, nós queremos render louvores e adoração ao Teu santo nome, pois Tu, ó Pai, com amor infinito nos amaste primeiro, e por isso estamos aqui, Senhor, porque queremos ser, porque somos gratos. Trabalha em nós nesta manhã a alegria pela salvação, a alegria por esse Teu amor tão grande, Senhor, que nos alcançou lá no pecado, que nos alcançou lá no mundo, e hoje estamos aqui. Estamos aqui, Pai, porque somos escolhidos, porque Te amamos, e ensina-nos a Te amar e a Te obedecer da mesma maneira. Queremos fazer a Tua vontade, queremos que Tu sejas o centro das nossas vidas, que tudo aquilo que nos afasta, ó Pai, do Teu querer, esteja sendo derrubado nesse momento, esteja caindo por terra, porque Tu és o centro, Tu és, ó Pai, o nosso maior desejo de adoração. Então toma-nos em Tuas mãos nesta manhã e faça o Teu querer. Abra os olhos dos nossos corações para que possamos ver, para que possamos entender o que Tu tens feito por nós, ó Pai. E por isso nós rendemos graças a Ti. Por isso nós queremos Te agradecer, ó Pai, com a nossa vida, com o nosso fôlego, com as nossas atitudes. Porque mesmo sendo tão pequenos, Senhor, Tu olhastes para nós com tanto amor. Tu nos alcançaste, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e queremos nos derramar inteiramente em Tuas mãos. Tu és poderoso. Santo, Santo, não fique com os seus lábios fechados, exalte o nome do Senhor. Diga: Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Santo és o Teu nome, Senhor. E eu Te dou graças nesta manhã pelo Teu amor por mim. Abra os seus lábios, essa é a sua oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Santo, Santo, aleluia. Levante suas mãos e diga assim comigo: graças, Senhor. Cante o refrão dessa canção. De todo o teu coração declare: graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Levante suas mãos. Graças, Senhor. Graças eu Te dou, Jesus. Graças,
Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Levante as suas mãos, com a sua voz diga graça. Rendemos graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Nós te damos graças, ó Deus. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Pai querido e Pai amado, estamos aqui hoje reunidos, ó Pai, em Teu nome, sabendo, ó Pai, o grande sacrifício do Senhor, de enviar o Seu único Filho, para que morresse na cruz do Calvário por nós. Foi numa sexta-feira, assim como hoje, às 15 horas, quando o Senhor disse: está consumado. A obra foi feita, a obra foi realizada. Chegamos nesta data, ó Pai, fazendo menção deste grande dia, que mudou a história de todo ser humano, que mudou a história de todo o mundo. Que esse dia, Jesus, esteja em nossos corações, como o marco que deu a aliança, que nos fez, ó Deus, comprados pelo preço do sangue, o sangue do Cordeiro imaculado, Cordeiro puro, que deu sua vida em sacrifício da minha vida, se colocou em meu lugar, se colocou, ó Deus, em minha posição, sofrendo os nossos agravos. Não há como não render graças a esse Deus. Não há como não reconhecer. Não há como nossos lábios não entoarem nesse momento graças. Eu peço que todos, obreiros que estão nas portas, que todos entrem para dentro, com suas mãos levantadas, pastores, membros desta igreja, visitantes, feche os seus olhos, apresente a tua mão a Deus, dizendo graças, Senhor. Bendito seja o nome daquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus, que nos faz conhecer e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos render graças ao Senhor. Toda a igreja diga graças, Senhor. Graças, Jesus. Aleluia. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Feche os seus olhos, solte a sua voz com toda a força do seu pulmão. Eu te dou graça, Senhor. Graça eu te dou. Eu te dou graça, Jesus. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Jesus. Graças, Senhor. Graças, rendemos graças. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Pai, toma-nos, ó Deus, nesta manhã em tuas mãos. Este, ó Deus, que por nós muito aguardado foi este dia. Durante 32 dias nós nos dedicamos, nós oramos, nós te buscamos para que hoje, ó Deus, se iniciasse estes 3 dias de poder. Jesus, que não seja somente, meu Pai, a nomenclatura dada pelo homem, 3 dias de poder, mas que seja literalmente 3 dias, ó Deus, que o teu poder se manifeste em nosso meio. Jesus, eu abençoo, ó Pai, este culto, abençoa esta igreja,
com a bênção a qual o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Que o Senhor, meu Pai, alcance cada pessoa que está aqui, que o Senhor alcance as pessoas de casa, que o Senhor alcance, meu Deus, as pessoas de Guarapuava, de Pitanga, as pessoas, meu Deus, de Rio Azul, as pessoas de União da Vitória, as pessoas de Francisco Beltrão, as pessoas de Dois Vizinhos. Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Levanta a tua voz e comece a exaltar o nome do Senhor. Você com teus lábios, diga: Jesus, onde estaria eu sem tua presença? Onde estaria eu sem o teu grande amor por mim, meu Deus? Estaríamos perdidos nesse mundo. Se você não entende, se você não compreende este momento, peça a Jesus lhe faça entender a profundidade, ó Deus, que há neste ato, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda fará por nós. Te damos graça, te louvamos, te bendizemos. Que nenhum dos trabalhos que estão sendo executados agora, ou aqueles que ainda faremos, seja para exaltação do homem, não seja para exaltação de pessoas, que não seja para exaltação, meu Pai, de talento, não, Jesus, mas que a cruz de Cristo, a cruz vazia, a cruz do Cristo que morreu em meu lugar, ela está vazia. Jesus, 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 amado meu, amado de minha alma, Senhor da minha casa, Senhor da minha família, que opera, ó Deus, o favor, opera teu favor sobre tua igreja, opere teu favor sobre a família. Não deixe que nenhum dos nossos se percam, não deixe, ó Deus, que os meus se percam neste mundo, sem conhecer tua graça, sem conhecer a virtude do Senhor. Presença de Deus, domine sobre a boca dos pastores, pastores sejam cheios de Deus para anunciar o Senhor, obreiros cheios de unção, oh Jesus, membros felizes, cristãos verdadeiros, cristãos cheios da presença de Deus. É o que eu peço ao Senhor, ó Deus, que possamos, ó Pai, fazer notória, meu Deus, a tua cruz vazia, porque vivo está o nosso Salvador. Bendito seja, bendito seja. Vamos terminar dizendo a Ele graças, graças, graças eu te dou, Jesus. Levante a sua voz o mais alto que você puder. Jesus, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Vamos aplaudir a Jesus com bastante alegria. Aplauda, aplauda, aplauda com toda a sua fé, devoção, sinceridade, amor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem, meus irmãos? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça de Deus seja muito abundante sobre você, sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos se assentar, vamos tomar nossos lugares. Que Deus possa falar conosco nesta manhã. Amém, gente? Estamos começando o primeiro de 8 cultos que teremos por esses dias. E eu creio que Deus já começou fazendo no seu coração. Só o fato de você estar aqui, propondo o seu coração, entregando sua vida a Deus, já demonstra o quanto é importante nós sermos gratos ao Senhor pelo seu favor. Amém, gente? Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus. Abra junto comigo João capítulo 5. Versículo 39, João capítulo 5, versículo de número 39. Quando nós estamos no decorrer da nossa vida, você já deve ter aprendido sobre, ou já passou por uma situação que dependesse dessa, eu vou dizer para você essa base que eu vou dar início à mensagem. João capítulo de número 5, versículo 39. Toda situação, todo problema que nós enfrentamos, ele tem que ter um diagnóstico. Amém, gente?
todo problema que passamos, seja no âmbito do corpo, né, no corpo físico, seja no âmbito espiritual, seja em qualquer área da nossa vida, nós temos que ter um diagnóstico para poder lutar contra aquilo, para vencer aquilo. Vamos pensar como que o doutor, o médico, quando ele recepciona ali uma pessoa que está precisando de um atendimento, ele chega até a falar, olha, você vai fazer exames, e destes exames nós vamos ver o que você está apresentando no seu corpo, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que está fora do normal. E assim, então, tendo um diagnóstico, eu posso dar um medicamento para você. O medicamento, de certa forma, nós temos consciência de que ele tem a intenção de fazer o quê, o medicamento? De curar, né? Então, tem o diagnóstico para que a gente consiga ter a cura. E eu, assim, baseado até no estudo que tenho feito há um tempo atrás, e já várias vezes falei com vocês, há um problema na vida do ser humano. O ser humano tem um problema, e nós temos que entender qual é o problema. Para poder tratar o problema do ser humano, nós temos que entender o diagnóstico, para então encontrar a cura, a solução. E o problema do ser humano é o pecado. O problema do ser humano, desde Adão até hoje, nós entendemos que o problema do ser humano é o pecado. O pecado é o que traz o problema ao ser humano. Então, nós temos um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele tem que ter o quê, gente? A cura. E a cura, só nós encontramos a cura do ser humano, a cura do que diz respeito à nossa alma, é só Jesus que pode curar. Então, nós temos que compreender, entender o que é o problema, para conseguir entender como chegou até nós a solução. Amém? Como que nós entendemos isso? João 5,39. Se você não tem Bíblia, os monitores passam para vocês poderem ler junto comigo. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o meio de encontrar a saída para o problema do ser humano vai ser encontrado aonde, gente? Primeira parte do versículo, examinando as Escrituras. Só o fato de estarmos unidos aqui examinando as Escrituras já nos dá a garantia que nós estamos já aprendendo qual é o remédio que trata o meu problema. Amém? Aí ele fala, examine as Escrituras. Por que temos que examinar as Escrituras? Para que entendemos isso segundo a palavra de Deus, para que nós encontremos a vida eterna, para que a salvação esteja sobre a minha vida. Porque se nós morrêssemos com nossos pecados, em nossos pecados, nenhum de nós seríamos curados do problema do ser humano. Deu para você entender? O problema do ser humano é o pecado. Romanos capítulo de número... deixa eu pegar o versículo chave para a gente não ficar muito tempo de leitura, 3:23. Romanos 3, versículo 23. Esse primeiro momento nós vamos passar vários versículos para entender por que eu estou em pecado, por que eu vivi no pecado ou por que eu vivo no pecado. Porque todo homem pecou. Está descrito, Romanos 3, 23. Pode ler comigo? Porque todos pecaram e destituídos estão. Isso quer dizer, irmãos, que se todo ser humano pecou, nenhuma pessoa, por mais que se ache santa, ou por mais que mostre muita coisa benéfica para outras pessoas, elas nunca poderão dizer que não tiveram pecados. Todo ser humano pecou. Ou seja, se todos pecaram, por melhor que você viva, por mais distante de pecados que você viva, por mais que você tente ser uma boa pessoa, que você venha ter ações que promovam até benefícios a outras pessoas, todos estamos e vivemos do pecado. Então nós temos que ter a consciência. O grande problema da minha vida, o que é, gente? O pecado. Pastor, então todo ser humano, o problema de todo ser humano é o pecado? Sim. A raiz que vai matando a nossa alma pouco a pouco são os nossos pecados. Então, se os nossos pecados são um problema do ser humano, então Deus ele vai fazer o quê? Vai preparar algo para nós, para que sejamos nós, então, perdoados. Vamos reparar o que está errado.
Nós temos que reparar o problema, nós temos que entender. Já reconhecemos então que eu sou pecador, eu já tenho o diagnóstico. Agora eu tenho que encontrar o quê? A cura. Vocês lembram nos períodos de pandemia, que tentavam todos os laboratórios estudando para conseguirem até um antídoto, conseguirem uma vacina por causa daquela enfermidade mortal? Nós vemos, irmãos, o estudo que as pessoas fazem para conseguir, às vezes são décadas, às vezes muitos e muitos anos. Já ouvimos falando de tratamentos, por exemplo, da AIDS, já viram essas pessoas comentando sobre isso, que já está prestes a sair a cura do câncer e tantas outras coisas. Mas entendam, há muitos estudos. Então entenda, irmão, que o Senhor desde o princípio, sabendo da queda do homem no pecado de Adão, desde Adão, então todos os homens também nasceram no pecado. Nasceram da raiz do pecado. Quando se fala nasceu no pecado, não é por causa da consumação conjugal, amém, irmãos? Se fala por causa do pecado da carne. Nascemos no pecado carnal. Falava esses dias com a minha esposa. Crianças, nós não precisamos ensiná-las a falar besteira, não é verdade? Não precisamos ensiná-las a mentir, porque é da carne do ser humano. Desde muito pequeno, ele já tem essa tendência ao pecado. Quer dizer, então todo homem está em pecado. Então o que nós temos que fazer? Todo ser humano em pecado. O que Deus fez? Ele lá no Velho Testamento, ele chamou os sacerdotes, levantou os sacerdotes. Vocês lembram como começou a linha de sacerdócio? Começou da casa de Moisés, da casa de Arão, e assim então deveria ser, foi algo que Deus colocou com a intenção de que o homem não vivesse com a consciência pesada do pecado. O ano passado eu preguei para vocês, eu não vou voltar a falar a mesma coisa novamente, mas no passado se tratava o pecado, de ano em ano, o sacerdote recebia da pessoa que cometeu o pecado, recebia uma ovelha, recebia ali um bezerro, e este animal era sacrificado em favor do pecado do pecador. Só que de ano em ano se comemorava aniversário do pecado. Era mais ou menos assim, faz um ano que eu traí minha esposa, parabéns. É mais ou menos assim. De ano em ano o sacerdote tinha que fazer o quê? Mais uma vez, pegar um animal e sacrificar em favor daquela pessoa. Tornou-se um rito. Só que esse perdão que existia na antiga aliança não era o perdão que recebemos de Cristo, porque esse perdão era como se cobrisse o pecado, era mais ou menos esconder para ninguém saber. Só que todo ano, o que tinha que fazer, irmão? O homem tinha que pegar, o pecador pegava a sua novilhazinha, chegava até o sacerdote ia para a presença de Deus, apresentava. Havia uma ritualística, uma maneira que Deus ensinou o sacerdote a fazê-lo, amém? Inclusive tinha que queimar toda aquela carne, era como um sacrifício mesmo, para poder ter perdão. O sangue que traz o perdão. Desde o princípio, vocês se lembram, quando o pecado entrou no mundo, o ato de pecar, errar, quando falamos de pecado é errar o alvo. O alvo de Deus em Adão é Adão e Eva, não façam tal coisa, não comam deste fruto. E eles fizeram o quê, irmão? Romperam o limite, pecaram. E o pecado que eles cometeram exigia-se de que para que o perdão chegasse, também se concedesse o perdão pelo sangue. Veja que quando Deus encontra os dois estão no jardim do Éden e eles começam, viu? O que aconteceu que vocês não estão sabendo aí? O que vocês estão se escondendo de mim? Lembra que eles cozeram folhas? Lembram disso? Tentaram se esconder, sabe que a folha pouco tempo ia secar e a nudez ia voltar a aparecer. O Senhor, sabendo disso, o que ele fez, irmãos? Ele mata um animal, o primeiro animal que é sacrificado. Quem fez o sacrifício? Foi o próprio Deus. Ele pega a pele desse animal e ele fala, a Bíblia fala cozer, ele mesmo costura, ele mesmo prepara e dá essas vestes para Adão e Eva, para que eles não estivessem nus. Você entende que esse ato não é somente o literal da veste, mas ele também traz ao coração deles, que eles entendessem a partir de então, o que aconteceriam com eles por conta da consequência do pecado. Aí você sabe bem, do teu suor você vai ter que trabalhar, não vai ser fácil, a mulher vai ter aumentado as suas dores, a serpente vai estar o tempo todo te incomodando. Quem que é a serpente? O diabo vai estar o tempo todo tentando te afligir e assim por diante. Bom, entendemos então até aqui que o problema do ser humano é
Pecado. Temos diagnóstico. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a fundação do mundo, nos fez entender que o sacrifício de sangue traz perdão. Amém? Porém, chegou-se a um tempo que a sociedade começou. Pequei hoje, compra uma ovelha e vamos matar para resolver o problema. Veja que, irmão, tudo que a gente vai acostumando, a gente vai começando a levar de qualquer jeito. É ou não é verdade? Em todos os sentidos, a gente vai acostumando com a coisa. E foi o que aconteceu. Veja que inúmeras vezes você vê sacrifícios sendo feitos na Bíblia. Estes sacrifícios, ao invés de fazer o povo melhorar, o povo ia piorando. Porque eles acostumaram e começaram a aceitar. Passou um ano, a gente vai e mata um carneirinho ali e está resolvido. Então entendeu o Senhor que a humanidade estava tão perdida, que para que houvesse uma purificação completa, para que de ano em ano a pessoa não tivesse que voltar aos mesmos pecados. Você talvez já passou por isso na sua vida, de alguém talvez que você pediu perdão, ou você talvez recebeu o pedido de perdão de alguém, e passar um tempo a pessoa te cobrar aquilo de novo. Já passou por situações assim? Passou um tempo, a pessoa falou do mesmo assunto, quer dizer, no coração da pessoa foi perdoado? Não foi. Então ainda ficava esse sentimento de culpa no coração do homem. E a consciência pesada é uma das piores coisas que a gente tem. É ou não é verdade? Você pode sofrer com muita coisa, mas quando você tem a consciência pesada, nada que você faz tem prazer. Você não tem prazer de trabalhar, você não tem prazer com a sua família, você não tem prazer de vir para a igreja, porque a consciência sempre carrega um peso. Qual que é o peso? O pecado. O pecado vai pesando a alma da pessoa. Ela não consegue mais orar, não consegue ter contato com Deus. Por isso que a Bíblia fala em Efésios que Deus enviou um mediador. Quem que é o mediador? Alguém que vai falar por mim, alguém que vai interceder por mim. Aí veio Jesus. Jesus veio como homem, com a intenção de fazer o quê, irmãos? Que o pecado do ser humano fosse perdoado por completo. Amém, gente? Deu para entender o que é perdão por completo? Não adianta ter só uma pequena mudança. A mudança completa se encontra em Cristo. É em Jesus que o perdão completo chega. Então nós muitas vezes como cristãos vamos passando os anos. Eu até falei, Jesus, não quero trazer uma mensagem hoje clichê. Falar do mesmo assunto, falar da mesma abordagem, não que isso não seja necessário trazer à memória, mas nós temos que entender, irmãos, que o que principalmente aqui, 90% das pessoas que estão aqui já são batizadas, já são pessoas que têm um nível de conhecimento desse assunto já há muito tempo, mas nós não às vezes praticamos aquilo que sabemos. Por isso nós temos que abrir os nossos olhos, entender que se eu morrer no meu problema, qual que é o teu problema? Se eu morrer neste problema, eu posso sim perder o mais importante da minha vida. O que é o bem mais importante da sua vida? A sua salvação. Nós temos a necessidade de viver como salvos. Eu acho que está um pouco baixo para mim aqui, tem que subir um pouquinho, senão eu não consigo, até o final do dia eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar hoje. Então a gente tem que entender, irmãos, se todos pecaram, se eu encontro então a salvação, se eu encontro como resolver esse problema nas Escrituras, o que eu tenho que fazer? Vou começar a buscar mais e vou aprender nas Escrituras para que eu possa receber a minha salvação de Cristo, para que essa salvação me alcance, para que eu não fique trollando Jesus. Sabe o que é trollar alguém? Sabe o que é trollar? Sabe o que é zombar alguém? Quando você peca, se arrepende, vai a Jesus, derrama suas lágrimas, arrependeu dos seus pecados, aí você volta de novo a pecar da mesma coisa, você está colocando Jesus na cruz? De novo, você entendeu? Nós não temos que colocar Jesus a vergonha que outrora já foi feita. Então nós não temos aqui menção de um Cristo sofrido, chorando, maltrapilho, rasgado. Lá em Isaías a Bíblia fala que o corpo de Cristo ficou desfigurado. Sabe o que significa o corpo desfigurado, irmãos? Já pensou você ter que fazer o reconhecimento de uma pessoa e você não conhecer o rosto, o semblante dela, por tanto que bater e machucar essa pessoa? Então Jesus não está sofrido aqui, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte. Então a natureza de pecado não tem poder sobre nós mais, desde que estas palavras, o exame das Escrituras permaneçam no meu coração. Não é uma crença, não é uma religião, amém, gente? Não é uma crença e nem uma religião.
Existem muitas crendices no mundo. As pessoas inventam muitas coisas. Alguns de vocês, talvez, ou até então façam, até um certo tipo de doutrina de algumas religiões, que passam períodos sem comer carne, que passam períodos sem fazer tais coisas, mas quando termina este período religioso, a pessoa volta à prática até pior do que antes. Ou seja, ela só cobriu por um tempo o pecado e descobriu de novo. Jesus fez a obra completa. Então, isso é uma atitude de fé. A Bíblia fala que tudo é feito por aquele que crê. Se você crê, tudo é possível. Amém? Então, você pode ter sido uma boa pessoa na sua vida, ou você ter tido muitos erros na sua vida, independente do tamanho ou proporção de erros. O problema meu era o quê? Pecado. Então, o diagnóstico para a cura é Jesus. Então, se você quer realmente encontrar essa graça, essa ressurreição de Cristo, você precisa entender o que Cristo fez. Entender o propósito de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Bom, entendemos que o pecado é desobediência, entendemos que a cura é a reparação. Jesus veio para reparar o que estava errado. O que estava errado? O homem perdido no pecado. Agora, como que eu encontro, como que eu vou chegar à conclusão de que Jesus fez para mim algo diferente do que faziam os sacerdotes na Velha Aliança, no Antigo Testamento? Vamos em Hebreus. Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 3. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Entendemos que temos um diagnóstico e temos também o que, gente? O remédio, a cura. Já temos essa consciência. Agora, como que eu vou chegar até esse remédio? Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 10, versículo 3. Você achou? Diga achei. Diz assim: nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração, que eu comentei há pouco. Sempre o sacerdote, de ano em ano, tinha que fazer o quê? Ser de novo aqui, irmão? É, porque eu pequei há 10 anos atrás. Ah, porque eu pequei lá há tanto tempo. Então, eles chegavam de ano em ano e comemoravam os seus pecados. Você entendeu que não é comemoração, mas é para a gente ter esse entendimento, que de ano em ano eles tinham que voltar a fazer a mesma coisa. Gente, nós nos reunimos todos os anos nessa data, não é para comemorar pecado, amém? É para ser grato por aquilo que Cristo fez, amém? Já está feito, já está consumado, nós não temos que colocar Jesus na cruz de novo, amém? Volte ao texto, versículo 4, leia. Porque é impossível, e a palavra é concreta, impossível, que o sangue dos touros e dos bodes tirem pecados. Veja que há uma diferença aqui. Aqui a Bíblia fala em tirar pecado. Quando fala se tirar, é arrancar mesmo, é não ter mais pecado. Quer dizer, então, que o sangue dos animais da antiga aliança tiravam o pecado do povo? Não tirava. Não era tirado do povo, eles tinham aquela, vamos dizer assim, aquela cobertura do pecado, mas para tirar o pecado, só se tira em quem, irmão? No sangue de Jesus. É só em Cristo que você encontra salvação, é só na fé daquilo que Cristo fez. Por isso, irmãos, que é impossível alcançar perdão e redenção dos pecados cometidos só pelo fato de se fazer um sacrifício. Ou seja, vir à igreja na sexta-feira santa te garante para você que você é salvo? Não. Te garante para você que todo domingo você vai à igreja e você é salvo? Não, porque o sacrifício natural de homens não pode trazer salvação. Por exemplo, para alguns vêm para a igreja, ai pastor, eu vou para a igreja como penitência. Para a igreja você deveria ter prazer de vir para a igreja. Você deveria sentir alegria em estar na casa de Deus. Aprender, a Bíblia fala que o maior abençoa o menor. Aqueles que estão procurando, os sacerdotes, homens de Deus, aprender da palavra para ensinar, você deveria ter prazer de aprender, porque são nas Escrituras que você encontra a vida eterna. Então não é um dia específico, ah pastor, é que o dia de hoje eu tenho que ir para a igreja. Entendo, eu até compreendo que é algo de gratidão do seu coração, mas para a grande maioria é um dia religioso. Não pode se tornar um dia religioso algo tão sério e profundo. Não é religião, não é igreja, não é dogma, não é doutrina. Isso é a verdade de toda a existência humana. Jesus morreu na cruz para te salvar, para perdoar seu pecado, o meu pecado.
Então nós não temos que voltar a fazer menção dos nossos pecados, porque aquilo que Cristo fez já está feito. Se você for procurar no hebraico, a palavra chamada kippur chamava-se cobertura, quer dizer, de ano em ano tinha que se apresentar um cordeiro para perdão. Ou seja, passava um ano, passava a validade do medicamento da época, você entendeu aqui a brincadeira? Passava a validade do medicamento, tinha que comprar outro remédio. Quer dizer, o problema era o pecado, mas usava-se o medicamento controlado de ano em ano. Jesus, irmão, é o remédio perfeito. Tomou uma vez, você está limpo o resto da vida. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo que eu estou usando essa parábola, mesclando esse entendimento, para você compreender que o que Cristo fez, não há necessidade de você voltar novamente ao cenário da cruz do Cristo crucificado, porque o Cristo crucificado está há 2025 anos atrás, já se foi essa data. Hoje nós fazemos menção de entender, quem não é de Jesus, venha logo para Jesus, compreenda que o sacrifício, eu vou para a igreja, porque senão eu não vou ser salvo. Irmãos, entenda, a igreja é um ponto de contato que você tem com o aprendizado das Escrituras, e neste caminho você, segundo a palavra, em Hebreus 10, 25, não deixem a congregação de vocês, não faça como alguns que acham que sabe tudo, e abandonam o caminho da salvação, e deixam de procurar o exame das Escrituras. E vai perdendo a fé, vai desanimando, a ponto que se torna muitas vezes como um Pedro. Como assim, pastor? Vamos mudar um pouquinho o enredo? Vai comigo, por favor, a Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 58. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos começar um pouquinho antes, para a gente não ficar muito tempo de leitura, assim o pastor não precisa voltar muito tempo. Vai em Mateus 26, vai no versículo 31. Eu vou fazer aqui bem rapidamente assim, vamos prefigurar um pouco o que aconteceu antes de Jesus ser crucificado, e no domingo vamos falar um pouco sobre a ressurreição. Você sabe bem que Jesus teve a última ceia com os discípulos, lembram disso? Lembram? Vai achando aí, Mateus 26, 31. Depois da ceia, você sabe que Jesus entrou em agonia, ele foi fazer uma oração, e ele chamou os discípulos, 3 principais que sempre estavam com Jesus. Quem? Pedro, Tiago e João. Estes foram chamados para estar com Jesus neste momento difícil. Entenda que naquele momento, por mais que Cristo veio para fazê-lo isso, ele veio como homem. E ele também sentiu dores, ele também imaginava o que seria, o peso que seria ser colocado, pregado, achingalhado, zombado, cuspido na cara. Então aquele momento trouxe agonia. E ele vai ao Pai e faz uma oração no Getsemane. Lembra da oração de Jesus? Quem se lembra? Vamos lá, como é que ele falou? Pai, se puder, afasta de mim. Vamos falar a verdade, quantas coisas da tua vida, se você pudesse, você fazia assim, Deus, eu não quero viver isso. Quem lembra que antigamente rebobinava fita? Que vocês estão velhinhos, hein? Vocês já estão velhinhos. Quem lembra que ficava com a caneta assim na fita? Colocava assim no miolinho dela, né? E girava assim para poder rebobinar a fita, para poder escutar de novo, né? Às vezes tem fase na nossa vida que a gente quer rebobinar, que é melhor voltar àquela fase boa, porque essa fase está difícil. A Bíblia fala que nós não podemos fazer menção do tempo anterior melhor do que o de hoje, porque o melhor dia da tua vida é o agora. Você pode falar amém? Diga, o melhor dia da minha vida é agora. O melhor dia é agora, porque essa é a consciência verdadeira de Cristo hoje em você. Mas antes eu era, então seja agora. Mas antes eu fui, seja nesse momento. Então entendemos, Jesus fez a oração no Getsemane, terminada a oração naquele local, chega então os soldados romanos, e eles vêm com a intenção de prender Jesus, e ali acontecem alguns fatos, ali cada um narra de uma maneira, mas todo o propósito de a gente entender. Houve uma orelha cortada, houve a primeira cirurgia plástica feita no mundo, por Jesus, colando a orelha do Malco novamente. Depois daquele ato que acontece ali, eles perguntam, levam até Pilatos, toda aquela história. Eu não vou me adentrar tudo, porque senão a gente vai passar muito tempo falando disso. Mas a intenção principal é entender que o que está acontecendo com as pessoas que conhecem Jesus. O Pedro conhecia Jesus de uma profundidade a qual talvez qualquer um de nós invejaríamos. Verdade, irmãos. Em todos os pontos mais importantes nos evangelhos que você lê na leitura da vida de Jesus, quem nós encontramos nas histórias? O Pedro. Quem queria ter uma amizade dessa? Queria? Quem queria uma amizade dessa? Então é fácil de ter, irmão. Quer ver eu contar uma coisa para você? Você gosta de ser exortado? Gosta de ser repreendido? Não gosta, então você não pode ser amigo de Jesus. Que contrariedade é essa?
Porque o discípulo mais contrariado, que mais levou nos dedos, foi o Pedro. O que mais levou chamadas de atenção, o que mais precisou aprender era o mais amigo. Eu fico pensando que quanto mais pessoas se aproximam da minha vida, mais eu posso ensiná-las de Jesus, e muitas vezes com repreensões. Então, se você tem amigos que só te fazem ficar sorrindo, cuidado que talvez seja um inimigo. O Pedro, muitas vezes, eu não sei se você já ouviu essa expressão, alguém já ficou bicudo com alguém? As irmãs não falam que não, né? Pelo amor de Deus. Né? Já ficou, pastor Silvio, dona Ana, assim, já? Vou ficar bicudo com o pastor Silvio hoje, né? Minha mãe dizia assim, ó, 2 bicudos não se beija, 2 bicudos não se aproxima. Quer dizer, irmãos, eu acredito que sim, no sentimento de Pedro, e muitas vezes ele pensava em desistir. Eu não duvido disso. Só que veja, irmãos, que assim como eu e você, já pensou em desistir uma vez na vida? Já ou não? Quantas vezes nós pensamos em rebobinar a fita? Ah, essa fase eu não quero viver, essa fase está muito difícil. Veja que há um predito sobre a vida de Pedro. E o pastor, mas o foco não é Jesus? Sim, o foco é Jesus. Mas eu quero mostrar para você que uma pessoa que não está completa em Cristo, ela pode facilmente voltar ao pecado. O diagnóstico do homem, problema, pecado. Se eu sair do pecado, o que eu tenho que fazer, irmãos? Não voltar ao pecado. Senão eu vou ter que fazer o quê, irmão? Tomar aquele remédio de novo. Só que o remédio da cruz é uma vez só, irmão. Amém, irmãos? Sim, por que, pastor, uma vez só? Porque senão eu vou fazer como na antiga aliança. Todo ano eu vou pecar e voltar. Ah, não, peraí, Jesus já fez a obra. Ainda que você tenha voltado a pecar, você só não pode esquecer. Volta naquele dia. Jesus já pagou, eu posso voltar. Eu posso voltar a ser uma benção. Eu posso me livrar dessa sujeira do pecado e ser uma benção a partir de hoje. Não ficar com a tua mente condenada. Ah, eu não vou mais para a igreja porque eu não consigo andar como a Bíblia fala. Não. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que vir a Jesus como estamos. E à medida que Cristo vai se aparecendo, vai chegando ao meu entendimento, aquela prática vai sendo deixada. E assim Deus vai crescendo em mim. Amém? Olha o que diz aqui, ó, versículo 31. Então Jesus disse, todos vós essa noite vai o quê? Se escandalizar em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho. Você acha que é fácil, irmão, ter Jesus? Faz isso, faz isso. Ó, faz isso aqui, ó. Vamos orar agora, vamos para a rua tal. Vamos lá para o outro lado do mar. Todos os feitos de Jesus não foram maravilhosos, miraculosos? Irmãos, imagine esses discípulos convivendo com um mestre, que tudo que ele fazia, ele falava, além de aquilo que eles viam presencialmente, as profecias, as palavras que Jesus dizia, mexiam com aqui dentro, ó. Então agora você encontra um povo escutando, olha, vocês vão se escandalizar em mim hoje. Quer dizer, vocês vão ficar abismados com o que vai acontecer. Porque eu tenho pré-anunciado a vocês que chegará o dia que o filho vai ter que voltar ao pai. Você pode ler João 17, que há uma oração de Jesus pelos discípulos. Que a intenção dele é preparar aquele momento que antecipa o momento da crucificação, para que os discípulos não ficassem dispersos e achassem que era o fim. O Senhor Jesus, ele está avisando, gente, vai chegar uma hora que os meus ensinamentos, que essas palavras vão ter que estar dentro de vocês vão ter que praticar, não vai ter alguém falando, faça isso ou faça aquilo, você vai ter que aprender. E às vezes, irmãos, nós olhamos às vezes para a cruz de Cristo e crucificamos Jesus novamente, porque não aprendemos aquilo que ele já nos disse. Olha o que aconteceu com Pedro. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Só para a gente poder não ficar muito tempo em texto. Quando Jesus lhe falou assim, ó, gente, fique sabendo vocês, que vai chegar um momento que vocês vão se escandalizar em mim. Vocês vão até duvidar de mim. Quem se lembra que depois Jesus ressuscitou, quem ficou na porta lá do sepulcro? Pedro? Tiago, João, o Judas não estava mais, né? O Judas já tinha partido para outra, né, irmão? Irmãos, qual dos discípulos estavam lá aguardando a palavra de Cristo? Nenhum. Nós vemos os discípulos voltando a pescar. Ah, quer saber de uma coisa? Eu já conheço bastante de Deus, Deus já mudou meu caráter, já mudou muita coisa em mim. Tem pessoas que hoje, nos dias de hoje, estão fazendo como os discípulos fizeram. Que aprenderam tanto de Jesus, mas no meio do caminho acabam desistindo, acabam retrocedendo, acabam voltando novamente à vida errante, ou seja, o diagnóstico foi encontrado, a cura foi encontrada, mas a pessoa prefere viver no problema, viver o pecado.
Então veja, irmãos, que Jesus disse, quando vocês perderem a referência do pastor, vocês vão se dispersar. Quem que é o pastor, gente? Jesus. Você tirou os olhos de Cristo, a referência principal e fundamental para que você viva uma vida de paz, uma vida de bênção, para que você viva não uma vida, a melhor vida equiparando-se, olhando para a vida alheia, mas a melhor vida que você pode ter é a vida com Cristo. O Paulo chega a dizer que viver para Cristo é infinitamente melhor. Você pode ter grandes posições na sociedade, você pode ser muito conhecido, você pode ser muito conhecedor, você pode ter muito nível de conhecimento, muitas qualificações, mas o maior prêmio que você pode garantir quando você abrir a boca e falar, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, este é o maior prêmio, essa é a maior vocação da tua vida, é ser de Jesus. Isso, eu nasci para ser de Jesus. Amém? Lembre-se que o ato de Jesus na cruz pensava naqueles dias, naquele povo que estava em pecado, pensava nas pessoas depois de Jesus e pensava até os dias de hoje na minha vida. O sangue de Jesus alcançou todos nós. Então, todo o que crê nessa palavra não será confundido. Então, quer dizer, eu não serei confundido porque Jesus fez algo por mim, mas ele disse que eu vou ficar escandalizado. Irmão, o mundo vai tentar escandalizar você. Não se esqueça que a única pessoa que vai sempre te dar alerta, te ensinar, te doutrinar, puxar a tua orelha, te chamar a atenção, te bonificar, é Jesus, irmão. Nunca você pense que o mundo vai fazer você se alegrar. Os discípulos, terminou a crucificação, cada um foi para um lado. Até, se não me engano, acho que foi na primeira ou segunda live que a gente fez de oração, não sei qual pastor que falou, que Lucas e Cleopas estavam longe, estavam distantes. Nem esperaram o terceiro dia, irmão. Se fosse o caso de ser uma pequena incredulidade ou incredulidade completa, é incredulidade. Podia esperar um pouco, mas não esperaram. Quer dizer, eles não estavam confiados que a obra redentora já tinha sido consumada. Então, o que acontece? O Pedro foi avisado. Aqui está descrito que o Pedro teria que passar 3 momentos específicos. Ele viria a negar a Jesus, lembra disso? Em 3 momentos específicos, ele foi avisado. O que nós somos avisados? Se você não tomar cuidado, você também vai negar? Vai negar Jesus, você vai negar o ato de Cristo na cruz, você vai negar o propósito principal da tua vida, porque sem essa cura, nenhum de nós teríamos reparação, nós todos morreríamos nos nossos pecados. Efésios 2, versículo 1, leia na tela conosco lá, estou terminando já, quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz, e vos, vamos, vivificou, estando vós mortos, ou seja, sem Jesus nós estamos mortos. Então entenda, irmão, o que Jesus fez trouxe o que para mim? Veja, irmãos, mesmo no pecado, o ser humano continua vivo, você entende isso? Vivificado é a vida de Cristo em mim. Então eu só tenho vida de verdade quando eu sou de quem? De Jesus. E entenda, irmãos, que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que uma confissão do nome de Jesus é suficiente para que você passe da morte para a vida. Você deu para entender isso, irmãos? Você entendeu essa parte? Vamos passar o seguinte, vamos comigo lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Deixa aqui um pouquinho, já volto aqui à carta de Mateus, ao livro de Mateus, perdão, o Evangelho de Mateus. Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 20. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Diz assim, ó. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o quê? Tudo é purificado com o quê, irmão? Com o sangue. Tudo é purificado, segundo a lei. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então assim, irmão, Jesus precisa derramar o sangue dele hoje por você? Não, não precisa, porque isso já foi feito. Essa obra já foi consumada. Então, o sangue de Jesus já fez essa obra por mim. Eu só tenho que assumir isso, eu tenho que só colocar isso em vigor na minha vida. Continuando, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que
esses. Olha um pouquinho, pastor, simplificando. Se as coisas naturais que os sacerdotes faziam para que houvesse perdão ao povo, que as pessoas encontrassem perdão, ou que houvesse um esquecimento temporário daquele pecado, se aquilo que os sacerdotes faziam era algo que agradava a Deus na lei, quanto maior é o sangue do Filho de Deus. Quer dizer, as coisas celestiais purificam, pensa, para ficar mais claro, naquele tempo o que o sacerdote fazia purificava a carne. O que Jesus fez purificou o quê, gente? Purificou dentro, o coração, a alma, o espírito. Então as coisas que eram feitas da antiga aliança para sacrifício e perdão, faziam o quê, irmão? Tratava o externo, mas o sangue trata o que está dentro. E o que é o que vai continuar vivo? O que está fora ou o que está dentro? É o que está dentro. Nós somos feitos de alma, corpo e espírito. Nosso corpo voltará para onde veio. De onde veio teu corpo? Do pó. Do pó veio, do pó você vai voltar. Mas o teu espírito é eterno. Então entenda, irmãos, que o que Cristo fez, quer dizer, eu não tenho que voltar a fazê-lo novamente, porque o que já está feito, foi feito para que eu tivesse a consciência e a certeza do que Cristo fez. Pedro, mais uma vez, foi avisado. Segunda vez acontece, eu não vou me atentar aos textos, mas a Bíblia fala que Pedro chega um momento, que Jesus é levado, preso, e naquela hora então ele já é indagado. Em João a Bíblia fala que ele está de longe, ele está andando com Jesus, seguindo Jesus de longe. Será que nesse último ano, desde a última sexta-feira que trouxemos a alusão, falando novamente da paixão de Cristo, da grande paixão de Cristo, do grande amor de Jesus por nós, será que talvez você, desse ano que passou, você não está meio distante? Será que o tempo foi passando e você não distanciou-se do verdadeiro propósito da sua vida? Qual que é o verdadeiro propósito da vida? É encontrar a salvação em Cristo, é viver, e quando chegar o último dia, você poder chegar aonde, irmãos? Aos braços de Jesus, você ser salvo. Ainda falando de Pedro, Mateus 26, 58. Mateus 26, 58. Diz assim, ó. Mateus 26, 58. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Irmãos, ao invés de estar perto, ainda que fosse um momento tão doloroso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Presta atenção um pouquinho. Quando Pedro começou a seguir Jesus de longe, chegou um momento que era uma noite fria, era um período muito frio. Ele chegou ao ponto de chegar ao pátio, no mesmo pátio, do mesmo local onde Jesus seria ali naquele momento, axingalhado, zombado, bateriam nele, cuspiriam na cara de Jesus. Você lembra daquele encontro, o primeiro encontro ali com o Caifás, que ele dá um tapa na cara de Jesus? A primeira conversa, ele já chega e dá um tapa na cara de Jesus. Imagine a dor de ficar vendo o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador sofrendo naquele ponto. Só que a Bíblia fala que ele estava tão distante naquele momento, que ele se assentou ao pátio e começou a aquecer-se com o fogo dos pecadores. Quem estava ali naquele pátio, vocês se lembram? Quando chegou Pilatos e disse, gente, chegada essa festa, nós sabemos que sempre libertamos um preso, um prisioneiro é liberto. Temos para disponibilidade de vocês Jesus, que diz que é o Filho de Deus, que diz que é o Rei dos judeus. O pastor falou na live sobre isso, né, pastor? Que estava lá aquela sigla em hebraico, em romano, para que todos entendessem aquela sigla, para que todos entendessem o Rei dos judeus, o Senhor dos senhores. Você que diz que é o Rei dos judeus. Assim então, este homem agora, chamado Barrabás, pecador, que fez isso e aquilo, e o homem entrou, barbaridades cometeu. Quem destes homens vocês desejam soltar? Só para você ter uma ideia, quem ali aguçava o coração das multidões era um sacerdote. Você entende que até hoje muitos sacerdotes aguçam as pessoas a andarem contra Jesus? Não fique procurando coisas erradas lá fora, não. Tem sacerdote inventando coisas e as pessoas estão indo nessa conversinha fiada. Chega e fala assim, gente, quando perguntarem, vamos soltar quem? Vocês já sabem, hein? Quem é? Naquele pátio, quem estava sentado? Pedro. Será que nós não estamos sentados igual o Pedro, no meio daqueles que condenam a Cristo, que zombam de Jesus? E naquela hora eu acho até um tanto quanto intrigante, porque esse momento o Pedro começou a ver uma história passar na consciência dele.
Agora, aquele que dizia estar pronto para morrer com Jesus, está o quê? No meio dos pecadores. Você entende, irmãos, que não estou aqui atribuindo que você não possa estar ao meio de pessoas que vivam numa prática de pecado, não é isso. Mas o problema é você começar a aceitar isso. Você começar a achar que isso é uma coisa normal. Irmãos, o mundo está fazendo coisas que a gente começa a ficar preocupado. Nós estamos percebendo que o mundo já não olha mais para Jesus com os olhos bíblicos. Estão olhando para Jesus, para um Jesus diferente, para um Jesus modernizado. Jesus não está escrito que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas estão modernizando Jesus nas igrejas. Estão modernizando as coisas. Vamos levar as pessoas a conhecer Jesus, a subir na montanha. Vamos levar as pessoas a conhecer Jesus, irmão. Ano passado eu falei para vocês, tem pessoas que estão agora batizando-se nas águas, colocando a cabeça dentro de um balde, fazendo loucuras, coisas que o Senhor Jesus não falou que fizéssemos. Você vê uma grande religião predominante há séculos tentando dominar as pessoas e não vão poder, porque sempre haverá aqueles que vão para as Escrituras encontrar salvação, encontrar o diagnóstico, que é o pecado, mas encontrar também a cura. Leia a palavra de Deus, você vai entender que tudo que te ensinaram, se foi sua avó, foi sua mãe, seja quem for, fique passado todo esse ensinamento, fique com aquilo que Cristo fez. Fique com a história de Cristo viva dentro de você. Por que nós vivemos? Ai, pastor, é que a gente tem que procurar um pouco de Jesus. Não, você tem que viver para Jesus, respirar por Jesus. Você tem que todo o tempo olhar para Jesus, em toda atitude tua, sempre olhando para Jesus. Pedro está distante. Quando você fica distante, você escuta muita minhoca, muita coisa errada. Escuta ou não escuta? Você está distante, você escuta muita besteira. Escuta o que não deve. E vamos falar a verdade, irmão. À medida daquilo que você vai ouvindo, você não vai se tornando parecido com aquilo? Você começou a andar com fofoqueiro, daqui a pouco você está fazendo o quê? Está fofocando também. Começou a andar com mentiroso, daqui a pouco está mentindo também. Começou a andar com profano, daqui a pouco está profanando também. O Pedro se distanciou. E nessa distância agora traz o desfecho da mensagem, lá no capítulo ainda 26, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Isso aqui é a confirmação que Pedro não só estava distante, mas também a sua alma também já tinha desviado o seu coração de quem? Pensa, irmão, um homem que andou tanto tempo com Jesus, agora está convicto que não conhece Jesus. Diga misericórdia. Quer dizer, irmão, o que Pedro está fazendo, irmão? Pedro não entendia o que nós entendemos hoje, hein? Pedro está fazendo o quê, viu? Daqui um ano eu vou lá e me acerto, que agora tem gente que pode me condenar. Tem gente que se ela tiver alguém que possa condenar, ela abre mão de Jesus. Nunca abra mão de Jesus por nada. Amém? Nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelos filhos. Nunca abra mão de Jesus. Porque sem Ele, meu irmão, não tem reparação na sua vida. Não tem. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, meu filho... Irmão, infelizmente, há pessoas que não vão querer salvação, mas não perca a sua por conta de outras pessoas ou de outras situações. Amém? Versículo de número 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele, mais uma vez... negou com juramento: não conheço tal homem. Com juramento quer dizer: eu juro para vocês, eu não sei. Já viu que o mentiroso, ele gosta de fazer isso, de jurar, né? O mentiroso gosta de jurar? Juro por Deus que não foi eu. Juro para você. Não, juro por Deus que eu não fiz isso. Ai, pastor, tá difícil a minha vida, porque juro por Deus que a culpa não é minha. Aí o Pedro termina, né? Versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala... Olha um pouquinho, pastor. Olha, pastor. Você conhece gente que a fala denuncia que é crente, mas a atitude diz que ele é pecador? A fala de muita gente fala: eu sou crente, eu sou de Jesus. Outra coisa, tá, gente? Tem gente que escreve bonito, tem gente que fala bonito, tem gente que retém bastante conhecimento. Já viram pessoas que fazem leitura que ela memoriza a leitura? Irmãos, para você decorar a Bíblia é muito fácil. Quer ver uma coisa como você é bom de Bíblia? Vou mostrar que você é bom de Bíblia. O Senhor é meu... Termina agora. Aleluia, irmã. Quer tem mais gente aí? Aquele que habita...
Pode continuar, termina aí o salmo, vamos ver. Oh, bendito seja Deus, hein, irmãos? Quando eu digo para você, não estou aqui chamando atenção que você tem que gravar, eu também sou ruim de gravar assim dessa maneira. Não quer dizer que você tem que ter um repeteco, mas tem gente que repete muito bem, mas pratica muito pouco. Repete muito bem, guarda muito bem aquele texto, mas não o pratica. Então veja, irmãos, que chegou um momento que automaticamente a fala de Pedro mostrava que ele era Cristo, mas a atitude dele mostrava que ele não era de Cristo. Você muitas vezes diz que é de Jesus. Quem é de Jesus, diga amém. Mas a tua atitude não mostra que você é de Jesus. A maneira de conduzir um acordo, a maneira de você ser justo ou injusto numa situação que você está posicionado. Você sabia que nós demonstramos Cristo nas pequenas coisas? Porque assim, o fato de você vir na igreja toda semana, talvez muitas pessoas saibam que você é crente por causa disso. Mas às vezes lá no teu trabalho, irmão, só tua fala condena que você é Jesus. Quer dizer, a maneira de falar, já viu o crente? Está amarrado, em nome de Jesus. Ai, vamos orar, fazer uma oração. Você tem cheio desses jargões, mas e a atitude? E a atitude? Pedro, ele agora no versículo 75, lembrou-se Pedro as palavras de Jesus que dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Leia bem alto. E saindo dali, chorou amargamente. Vou fazer uma pergunta para você. Quem conhece um pouquinho da história vai saber responder já de ponta na língua, vai estar na ponta da língua a resposta. O Pedro foi perdoado? Foi. Pergunta, por que ele foi perdoado? Porque ele se arrependeu. Ele entendeu o que Jesus fez na cruz. Irmãos, vamos falar a verdade? Tinha o que o Pedro fazer na hora da crucificação? Poderia fazer algo? Jesus disse, guarda a tua espada, rapaz. Mas ele começou a negar o quê? Com atitudes. Talvez você acredite que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você, mas a sua atitude não demonstra que você é de Jesus. E isso quer dizer que não é para as pessoas verem. Note que as pessoas perceberam que ele era cristão, não percebeu? Mas a atitude dele mostrou um Cristo. Porque assim, nossa, o Gustavo, vem aqui, Gustavão. O Gustavo, nossa, como é crente, o jovem, 16 anos, de obreiro na igreja. É muito crente. Olha que, meu Deus, você é um homem de Deus, esse menino. Aí as coisas do coração dele só conhece quem, irmãos? Ele e Jesus. Obrigado, irmão. Porque quando ele vira as costas diante daquele povo ali, irmão, o Pedro foi pregado na cruz? Mas por que ele foi chorar? Por que ele foi chorar, gente? O choro amargo de arrependimento, primeiro começou com a dor de ter traído o seu Senhor. Talvez faz tempo que você não derrama uma lágrima por causa do seu pecado. Por causa da sua maneira de viver. E essa lágrima amarga de Pedro demonstra que aqui ele entendeu. Jesus me explicou e eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, eu escutei a palavra de Cristo, mas não a coloquei em prática. Por fim, para a gente poder orar com a consciência de liberdade em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Nós não podemos cobrir o pecado. Não adianta cobrir de ano em ano o pecado. De ano em ano eu vou na Páscoa na igreja, vou na Sexta-feira Santa, vou no Dia das Mães, vou no Domingo de Ramos, vou em tantas coisas, atividades que existem culturais, porque as datas interessam, gente. As datas interessam? Hã? O dia de hoje é diferente do dia de amanhã? Não vai ser diferente se você não mudar. Só a data não muda nada, irmão. Hoje é dia diferente, hoje é dia de perdão. Quer dizer, nós estamos voltando lá atrás. Jesus já fez a obra completa. Todo dia é dia de perdão. Todo dia é dia de você viver Jesus. Senão tem que começar a pregar de novo. Não é cobertura de pecado. Você teve o perdão perfeito de Cristo. Amém? Acharam aí? Leia comigo lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Ou seja, quem estiver nesse critério agora não tem condenação. Aquele que, gente, que está em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua própria vontade. O Pedro terminou andando segundo a vontade dele ou segundo a carne, ou segundo o Espírito? Por quê, irmão? A carne dele dominou ele até o dia da crucificação. Mas da crucificação em diante ele começou a andar em Espírito. Gente, pensa comigo aqui um pouquinho. Foram 3 anos de Pedro andando com Jesus e o homem não era convertido. Tem pastor que não é convertido, sabia disso? Que só tem nome de pastor. Tem obreiro que não é convertido. Tem cristão de 30 anos de igreja que não é convertido.
Você entendeu a dificuldade? Pedro terminou bem, por quê? Se arrependeu, entendeu o que Jesus fez, a reparação completa. Irmãos, quando nós entendemos isso aqui, peraí, então quer dizer então que eu não preciso mais viver condenado. Eu não preciso viver mais com a faca no meu pescoço, porque Jesus já fez a obra por mim. A obra já está consumada, diga amém. Já foi feito, então eu estou livre. Eu não posso também andar com o meu coração, então já que Jesus já fez, eu posso fazer o que quiser. Pelo contrário, é uma consciência pura. Amém, Jesus? Consciência pura. Se você puder, pode fechar sua Bíblia. Coloca para mim, por favor, João 19:30. Pode subir o pessoal do louvor. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, você pode ler bem alto? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, o que significa estar consumado? Está feito. O que tinha que ser feito pelo seu pecado, pelo meu pecado, ou seja, a cura da minha vida, já foi consumada. Eu preciso procurar o remédio hoje? Porque o remédio já foi dado. Se você é a pessoa que não tinha esse remédio na tua boca, então receba desse remédio agora e para eternamente você ser limpo desse pecado. Agora, não se esqueça de uma coisa tão importante e valiosa para mim e para você. Tudo isso aqui está mediante ao você crer. Pastor, eu quero esse Jesus. Eu não sei se você está na igreja, se você está distante, se você não está distante. Mas agora, essa oração eu quero fazer com você que quer ser cheio de Deus. Quem quer ser cheio de Deus? Eu não quero que ninguém se disperse, que ninguém olhe para o lado, ninguém fique de olho aberto, que haja um espírito de contrição no seu coração. Todos vocês escreveram os pedidos? Escreveram? Obreiros, recolha os pedidos, por favor. Pastor Silvio, pastor Odair, podem subir aqui, por favor. O que você escreveu nesse pedido simboliza o que você não quer mais, porque na cruz do Calvário, além do perdão, no corpo de Cristo carregado foi as nossas enfermidades. Amém? Nossas enfermidades foram colocadas no corpo de Cristo. Amém? Pode tudo deixar, ver que o irmão Neudir já está ciente. Todos vai ser pregado daqui a pouquinho na cruz. Isso. Todos entregaram? Vamos ficar de pé. Esse é o seu momento. Fala para a pessoa do seu lado, diga assim, esse é o seu momento. Fala com fé, não tenha dúvida. Esse é o seu momento. Não tem como eu te ajudar agora, fala para ela. Fala. Agora eu não posso te ajudar. Olha, pastor, eu não posso te ajudar agora. É só você e Deus. Não tem quem possa ser mediador diante de você. Nós oramos juntos, mas é a sua confissão. É você que vai se apresentar a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, está consumado. A tua obra redentora está consumada. Meu Deus, que no nome de Jesus, assim quando o Senhor, ó Pai, levou sobre si as nossas enfermidades, fazemos este momento, ó Pai, aos pés da cruz a nossa oração. E agradecemos, ó Pai, pelo ato do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, use o pastor Silvio nesta hora. Porque no nome de Jesus, ó Pai, Ele apresenta a vida de todos. O corpo que foi moído para que nós pudéssemos ser curados, em nome de Jesus. Amado Deus, nós estamos como o corpo de Cristo, mas não como um corpo crucificado. Porque a crucificação, ó Deus, ela foi de uma vez só, o único remédio, a cura para os nossos problemas. E hoje, diante da Tua presença, nós não queremos, ó Deus, olhar para a cruz e ver Cristo crucificado. Queremos olhar para a cruz e ver a cruz vazia. Porque a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. A cruz está vazia, mas a nossa vida está ocupada. E por isso, Senhor, cada pessoa que está aqui agora se apresenta diante do Senhor, ó Deus, com o coração contrito, não por culpa que se carrega,
mas um coração contrito pela alegria de ter sido perdoado, mesmo antes de entender o que representa esse perdão. Porque o texto lido pelo teu servo disse que quando nós ainda estávamos no pecado, Cristo morreu por cada um de nós. Ah, Senhor, não podemos carregar a culpa que a cruz tirou. Não podemos mais carregar a culpa que estava debaixo das vestes feitas pelo couro do animal, porque o sangue entrou em nós. O sangue não só nos lavou por fora, mas ele entrou dentro de cada um de nós. E como disse o profeta, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, Senhor, para reconhecer que só Tu és o Senhor. Então, Senhor, enche-nos agora do Teu Espírito, faça transbordar na verdade aquilo que já está dentro de cada um de nós, porque não estamos aqui, Senhor, somente para pedir perdão, para dizer que estamos arrependidos, mas para viver como perdoados, mas para se apresentar diante do Senhor como arrependidos, para que a lavagem do Espírito, da alma, venha se manifestar em nome de Jesus. Levante as suas mãos e em alta voz diz: está consumado, está feito, a obra redentora em meu favor está consumada. Por isso agora eu declaro a vida de Cristo em mim, e a partir de hoje eu viverei cheio do Teu Espírito. Não negarei mais a Tua existência e o Teu favor em meu lugar. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Deus reunindo o seu povo. Levante as suas mãos e diga: ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. ansioso espero a tua volta, o grande dia Em que tu virás, em que tu virás. Jesus, então subiremos, Então subiremos, contigo estaremos, contigo estaremos, pra todo sempre. Aleluia. Maranata, Maranata,
Cristo, Filho, ó vem, ó vem. Levante a voz. Ó vem, ó vem, Senhor Jesus. A igreja Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem. Você está chamando a presença de Deus. Ó vem, vem batizar com teu Espírito Santo. Maranata, Cristo, Filho, ora la la baixê, ora la mana 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 maricando, rala mana massi, rala mana 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 maricando. É tempo de você voltar, ser cheia de Deus. Você que quer voltar, levante a sua voz. Aleluia, aleluia. Ômega, aleluia. Você pode ser cheio agora. Você talvez não entendia sobre isso. O Espírito Santo pode encher você agora, em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus agora. Orere cantora mamacia la cantora malamasiri andori malama. Ora la namasiri biri cantoro malamasiri bicanta la manamama jore bere cantori malamasiri andori malá. Vem, vem, obreiros, passe no meio do povo. Pastores, passe no meio do povo. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, imporão as mãos, ó Deus, sobre seu povo, e aqueles, ó Deus, que estão sedentos serão cheios do teu Espírito Santo de Deus. Vem, amado de minha alma. Ah, Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Jesus, Jesus. Ori canta lama, sirimi canta lama, cherere canta lamas. Ore em línguas. Seja cheia do Espírito de Deus. Ori canta lama, sirimi canta lama, cherere balaba, sirimi andori malama. Ah, Jesus, aleluia. Vem, presença de Deus. Vem com teu fogo, Senhor. Sim, ó Deus e ó Pai, venha batizando com teu Espírito. O João Batista disse acerca de Jesus: o que vem após mim, eu não sou digno de carregar as suas sandálias, mas ele batizará com Espírito Santo e com fogo, e essa é a tua hora. Abra bem a tua boca e o Senhor te encherá. O profeta Joel disse que Deus derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os servos, as servas. Haveriam sinais, prodígios debaixo
debaixo do céu. E nós queremos a manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Venha, Senhor, nessa manhã de salvação, confirmar ministérios, chamados, derramando os dons do Teu Espírito sobre o Teu povo. Derrama o dom da fé, dons de curar, de operação de maravilhas, da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Vem, vem, Espírito de Deus, nós temos fome e sede de justiça, queremos beber agora das Tuas águas. Derrama rios de água viva sobre o sedento. O profeta Ezequiel disse: eu vou derramar rios sobre a terra seca, e a terra seca vai frutificar. A vida dessa pessoa nunca mais será a mesma, porque nessa manhã de salvação, Jesus Cristo está marcando a nossa vida, assim como Ele marcou a história antes de Cristo, depois de Cristo, assim como Ele marcou a biologia. Ele nasceu do Espírito Santo, Ele não nasceu da maneira natural. Assim como Ele marcou a física, andando por sobre as águas, assim como Ele marcou a química, transformando a água em vinho, sem usar nenhuma fórmula. Jesus quer marcar a sua vida, Ele quer marcar a sua história, para você sair daqui hoje completamente transformado. Ó Deus amado, nós oramos por aqueles que estão sofrendo. Está escrito na Tua palavra que nós não podemos nos esquecer dos Seus benefícios. É Ele que perdoa os pecados e sara as enfermidades. O Senhor usou o pastor hoje pela manhã para pregar desse remédio, esse remédio que é a cura do corpo, que é a cura da alma. Você tem o remédio é a cruz de Cristo. Passe pela cruz de Cristo e receba a sua bênção, e receba o seu milagre. Deus colocou sobre Ele os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Em Cristo Jesus foi cravado toda a cédula que nos era contrária nas ordenanças. Eu não aceito, meu Deus, sofrer o que Cristo sofreu por mim. Eu não aceito carregar o que Cristo já carregou por mim. Ele disse: está consumado. Então vem, Espírito Santo, e cura agora todas as doenças. Tu és o agente do milagres. Vai operando na visão, na audição, vai operando no corpo, no sistema sanguíneo, esquelético, no sistema reprodutor, locomotor, em cada célula, em cada nervo, em cada parte do corpo dessa pessoa. E nós repreendemos todo o espírito da enfermidade, repreendemos toda doença e toda maldição que tem se levantado contra essa pessoa, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos carregar o que Cristo carregou. Se você tem uma enfermidade ainda no seu corpo, se você tem algo que está atrapalhando você, agora é a hora da tua cura, a hora dos olhos embaçados passarem a enxergar normalmente. Em nome de Jesus, a dor no pé, a dor que faz essa pessoa sentir dificuldade para andar, em nome de Jesus, nós declaramos neste momento, enquanto pregamos, ó Deus, os pedidos da cruz, toda a tua doença, toda a tua dor foi cravada na cruz de Cristo. E assim, meu Deus, conforme este ato de fé, que todo este mal que essa pessoa carregava no corpo, na alma, no espírito, eu digo doença que está nos olhos, doença que está na mente, doença que está no corpo, seja cravada na cruz. Abra a tua boca e diga: eu declaro que essa doença foi colocada na cruz. Diga: eu não aceito essa dor de cabeça que vai e volta, eu não aceito essa dor no pé, essa dor nos olhos. Eu digo: olhos cegos passem a enxergar. Eu digo: toda doença que está agindo no tímpano, fazendo essa pessoa perder a audição, em nome de Jesus nós declaramos o mal que está nos ovários, que impede essa mulher de gerar, o mal que está no intestino, o mal, ó Deus, que está no pulmão dessa pessoa. Onde houver um mal, onde tem uma dor na articulação, onde tem uma dor na perna, no braço, onde tem uma dor na coluna, Jesus, do alto da cabeça, plano dos pés, ninguém pode voltar para casa carregando aquilo que Jesus carregou. Então levante a tua
tua voz e diga: dor de cabeça saia, mal-estar saia. Eu digo: toda essa síndrome, todo o mal que o diabo tentou colocar na minha vida, diga bem alto: já foi consumado, já foi colocado na cruz a minha enfermidade. Diga: eu estou limpo de toda doença. Eu digo: fibromialgia cai por terra, câncer cai por terra. Eu digo: espírito de depressão, espírito do câncer, sai nódulo, sai cisto, sai quisto, sai mioma, sai fibroma, em nome de Jesus. Eu digo a esta pessoa que sofre há anos com tanto medicamento, é medicamento em cima de medicamento, levante a tua voz e diga: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu digo: sai da articulação, sai artrite reumatoide. Eu digo: este mal chamado osteoporose, o mal na articulação, problema nos rins. Se a pessoa chegou com dor no rim aqui hoje, ela não vai voltar mais com dor para casa. Saia diabetes, saia, todo mal, tudo que não presta, em uma só voz dizemos: saia e saia agora, em nome de Jesus. Com suas mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse do meu milagre, que já está comprado pela cruz do Calvário, pelas tuas pisaduras, eu sou sarado. Diga graças a Deus e aplauda Jesus. Glória a Deus. Não senta ninguém aí, olha aqui para o pastor. Há uma unção de cura sobre nós. Que unção é essa? A unção da qual Deus derramou sua vida para que você fosse livre de qualquer enfermidade. Lembre que essa cruz está vazia e de maneira simbólica você colocou o pedido aqui dizendo: eu não quero carregar isso mais, porque está aqui na cruz já. Isso aqui é um ato de fé simbólico dizendo que a tua enfermidade, que o teu problema já está cravado na cruz. E agora, se está cravado na cruz, tem que ter milagre. Quem não estava bem, está bem agora. 5 minutos. Pastor, eu não estava bem, mas agora eu estou bem. Faça o exame da fé. Pastor, eu estava com dificuldade para enxergar. Pode enxergar bem a partir de agora. Pastor, eu estava passando a mão, eu senti um caroço, saiu o caroço. Pode procurar. Ato de fé tem que ser feito com fé, com atitude. Ficar olhando para o pastor não resolve. Pastor, eu estava sentindo um mal-estar, eu estava com algo ruim no meu corpo. Era uma coisa na mente mesmo, pastor, era uma condenação, a condenação saiu. Quem está livre agora em nome de Jesus? Não precisamos aumentar e nem diminuir, mas o que Deus fez você tem que contar. Pastor, nesse dia eu recebi a minha bênção. Eu sempre digo que quando o diabo tenta atrapalhar a obra de Deus, ele mal sabe que nós já sabemos o que nós já recebemos de Jesus. Ele pode tentar atrapalhar, mas ele não pode. Amém, irmãos? Quem estava com a dor? Pastor, estava com uma dor de cabeça. Pastor, eu vim e creio, como aquela mulher que disse que ela tinha um fluxo de sangue, mas ela creu que já foi curada, e chegando em casa ela viu a cura. Quem crê que foi curado nesta manhã, em nome de Jesus? É um ato de fé. Quem crê que foi curado? Em nome de Jesus. A irmã, aqui do meu lado aqui, a irmã Ironi. Irmã Ironi, conta para nós o que Deus fez na sua vida. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu não consegui nem engolir a saliva. Estava com muita dor de garganta e tosse, até não parar de tomar água. Agora eu não estou sentindo mais nada. Quando o senhor engolia a água, doía? A saliva, eu não consegui engolir nem a saliva. Nem a saliva? Pega não. A água, pastor, leva para ela tomar lá agora. Em nome de Jesus. E agora saiu a dor? Agora saiu totalmente a dor. Aonde que está essa dor agora? Está no inferno. Amém, está cravada na cruz. Jesus já pagou o preço, amém, irmã? Amém. Toma da água aí em nome de Jesus. Veja se vai doer de novo. Doeu? Nada. E não vai doer mais. Nunca mais. Deus te abençoe. Vamos aplaudir Amém. Jesus. Quem mais? Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Deus está passando aqui em nome de Jesus. Pastor, aqui era um problema, uma dor de cabeça, era um mal-estar. Quem estava mal e agora está bem? Isso, deixa eu chegar lá. Irmã, o que Deus fez pela sua vida, irmã? Meu nome é Alice. Oi, dona Alice. Eu estava na lista de espera com o especialista, que eu estava vendo nuvem preta nas minhas vistas. Mas na hora da oração eu pedi para Deus, o meu especialista é Jesus. Amém. Eu pedi para Deus, coloca a tua mão poderosa nas minhas vistas e essa nuvem vai desaparecer e não estou mais vendo essas nuvens.
Peraí, deixa Para a eu honra e glória entender. do Senhor. A senhora enxergava bem, mas Eu tinha algo... enxergava, mas tinha umas nuvens pretas nas vistas. O especialista falou que era catarata. Aham. Eu estava na lista de espera para fazer a E cirurgia. agora a senhora está me enxergando bem aqui? Eu tô Está me vendo enxergando bem? Saiu a nuvem preta dos seus olhos? Não estou mais vendo essas nuvens pretas e não vou mais ver, porque Porque Jesus curou. Jesus já colocou cravado na cruz essa enfermidade. Volte enxergando bem em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Mais alguém em nome de Jesus? Pastor, era um problema no movimento. Eu me movimentava, sentia dor. Faça um movimento que a dor não vai vir mais. Eu não podia levantar o braço, pastor, eu estava com a dor na perna. Movimenta a perna que você vai ver que a dor saiu em nome de Jesus. É um ato de fé. Mexe aí, pastor, o problema é meu que eu não posso ficar de pé. Então fica de pé agora que você vai conseguir. Em nome de Jesus. É um ato de fé. Deus fala que é pela fé que você tem que levantar. Levanta em nome de Jesus. Levanta tu que está dormente. Levanta tu que dormes. Levanta em nome de Jesus. Quem mais, pastor? Eu estava com uma dor. Pastor, eu estava com mal na alma. Pastor, eu estava aflito. Meu coração estava angustiado, como Pedro. Mas agora eu estou aliviado. Quem estava angustiado e agora está livre? Ninguém estava angustiado, estava todo mundo feliz. Que benção que você estava feliz. Mas se você estava com este mal e agora não está mais, conte para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Vou perguntar mais uma vez. Deixei 5 minutos só para esse momento. Mais alguém em nome de Jesus? Pastor, saiu a angústia. Saiu aquele peso, saiu aquela dificuldade, pastor, estava sentindo dor, era uma coisa que talvez você nem lembre. Tem pessoas que às vezes é curado, nem lembra, nem entende que foi curado, porque ela esqueceu da dor. Alguém mais em nome de Jesus? Mais alguém? Pai, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Pai. Não deixa, meu Deus, que teu povo volte, ó Deus, à escravidão do pecado. Não deixa, Jesus. Não deixa, ó Deus, que a ação do Senhor, ó Deus, seja colocada como um mérito, meu Pai, uma meritação humana. Não, a ação do Senhor é completa. Jesus, essa dor não pode continuar. Por isso eu determino, Jesus, que essa pessoa seja livre em nome de Jesus. Pastor, não foi agora, mas durante as transmissões eu recebi uma cura. Quem recebeu orações nesses dias e recebeu algum milagre? Aqui do meu lado esquerdo, rapidinho. Vai lá. O que aconteceu, irmã? Eu acho que a igreja sabe que eu trabalho no hotel de noite, né? Então, põe de frente o microfone, irmão. 12/36. Então eu passo a noite no hotel e tem mais horinhas lá que eu posso dar uma descansada. Eu sento numa poltroninha, eu estico a perna em cima de outra poltrona, né? E eu sempre estava com uma dor no corpo horrível. E de domingo para cá eu não tenho mais sentido dor alguma. E eu sempre, quando eu sento agora na poltrona, eu falo assim: ai, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, porque eu estou curada. Amém, vamos aplaudir Jesus. Amém. Pastor, quem orou com a gente nesses 32 dias? Orou com a gente? Nessas orações, alguém tem um milagre para contar? Não só de agora, já começou aqui do meu lado direito, aqui, ó. Aqui do meu lado direito. Isso, tem que ser rápido aqui, bem rapidinho. O que aconteceu, irmã? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, né? Então, no terceiro dia das orações, eu estava desempregada. Na semana seguinte que eu estava nas orações, eu fui abençoada por um trabalho. A senhora está trabalhando já? Já estou trabalhando, já estou firme no serviço. E eu fui tão abençoada que ganhei até a faculdade deles. Olha só, gente, que bênção. Eu não tinha a parte que precisava, né? Então, eles me contrataram e me deram a faculdade também. A senhora precisava para ser contratada dessa faculdade. Sim. Como não tinha faculdade, eles contrataram do mesmo jeito e te deram a faculdade para fazer. Me deram a faculdade para mim fazer. E eu já estou trabalhando. Você pode aplaudir ou preciso pedir? Aqui no meio, aqui, ó. Bem rápido, aqui no meio. Aqui no meio. O que aconteceu, irmã Fátima? Deixa o irmão chegar lá, isso. Eu fui curada da fibromialgia. Fibromialgia? Sim. A senhora foi declarada pela medicina, a senhora fez exames? Não tem exames, mas eu não tenho mais os sintomas. Os sintomas que declaravam que havia uma possibilidade disso. Sim. Então agora a senhora está livre. Não dói mais o corpo inteiro, não dói mais os ossos? Não, graças porque a Deus. Jesus cravou na cruz a fibromialgia. Quem sabe o que é fibromialgia? Sabe o que é? Irmão, é terrível isso. É algo seríssimo. Eu tinha fadiga, eu não conseguia fazer nada. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Mais alguém? Pastor, eu fui curado nessas orações, era uma dor na articulação, seja o que for. Em nome de Jesus. Eu fui curada, pastor. O que aconteceu? Nas articulações, nas orações. Todas?
O que a senhora sentia? Muita dor. Dor na articulação? Em todas as articulações? E agora não dói mais? Não. Faz assim então. Dá um soco na cara do diabo. Não da Bia. Vamos aplaudir Jesus. Mais alguém? Pastor, eu não dormi à noite. Eu comecei a dormir depois da oração. Conta, gente. Jesus tem que ser exaltado. Se você não glorifica a Deus, o diabo dá risada da tua cara. Corre lá atrás. Vai, vamos, obreiro. Tem que estar atento. Corre lá, dá um espacinho, chega lá. Isso, corre, obreiro. Vamos, Bia. Espera chegar. Bom dia. Isso. Bom dia. Olha, eu estava com uma dor horrível nos meus pés. Eu, quando ia deitar de noite, eu tinha que deixar fora das cobertas, porque doía muito. E eu não conseguia dormir, de tanta dor. Agora não estou sentindo mais nada. E a senhora está dormindo bem? Está dormindo agora? Foi agora. Amém, vamos aplaudir Jesus. Você vai dormir bem essa noite, porque o pé não vai doer mais. Mais alguém em nome de Jesus? Mais alguém, meus irmãos? Mais alguém? Aqui do meu lado esquerdo e direito de vocês. Isso, deixa eu chegar lá os irmãos. Tudo bem, irmã? Bom dia. O que Deus fez aí? Meu cabelo estava caindo tudo. Daí eu vim aqui sexta-feira passada, eu acho. Daí pedi oração para o pastor. Daí ele orou. Agora não está mais caindo meu cabelo. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Tudo é feito segundo a fé. Amém? Mais um testemunho para nós pisar na cabeça do diabo. Em nome de Jesus. Mais um somente. Aqui do meu lado direito aqui. Tem mais alguém? Pastor, tem que contar. Tem que contar o que Deus fez na oração? Mais alguém aqui? Pastores, irmãos? Irmã? Oi. Bom dia, Bom pastor. dia, irmã Terezinha. Eu quero contar que assistindo na televisão a sua oração, eu tinha um sopro no coração, né? Certo. E daí eu fui levar os exames, o médico disse que não tem mais. Sumiu o sopro? Sumiu. Jesus colocou o fôlego de vida, né, irmã? Tirou. Vamos aplaudir Jesus. Sopro no coração é um buraco, pastor. É um buraco no coração da pessoa. A pessoa não tem como regenerar. Deus tirou o sopro do coração da irmã, que está novinha, né, irmã? Seus 15 anos, né, irmã? Quantos anos a senhora tem já? Então, Deus regenerou um coração, porque não pode regenerar o seu. Amém? Mais alguém em nome de Jesus? Mais alguém? Pastor, eu vou contar o que Deus fez. Mais alguém? Feche os olhos, Pai. Se alguém ainda, meu Pai, não contou, nós não desistimos. Peço que o Senhor abençoe a cada vida que aqui está. E aqueles, ó Pai, que ainda confirmarão o milagre em casa. Que o Senhor faça, meu Deus, segundo sua palavra, que diz que está consumado, tudo já foi feito. Então, nós não precisamos temer, porque o milagre já nos alcançou, em nome de Jesus. E nós dizemos, vamos aplaudir Jesus. Amém? Senta rápido.